Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional. Hoje no episódio 81 nós vamos dar seguimento à segunda parte de quais ferramentas de gestão de desempenho e qualidade utilizar para você alavancar os seus resultados. Eu posso usar o Lean, quando uso o Lean, o Six Sigma ou Teoria das Restrições. E como essas três ferramentas combinadas podem aumentar aí exponencialmente as suas chances de maior desempenho. Então eu tenho muita coisa para revelar nesse conteúdo. Eu convido para você ficar comigo até o final e se você gosta desse conteúdo já deixa o seu like, que ele é muito importante para que o canal possa crescer e atingir outras pessoas como você. Pessoal, esse é o slide que eu sempre inicio todo o conteúdo para que você tenha realmente noção como que você pode aumentar exponencialmente suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional. Portanto, você deve ter atenção sempre a três pilares. Então, para que você possa realmente desenvolver uma carreira profissional plena, com reconhecimento, promoção e crescimento profissional, é necessário que você fique atento inicialmente nesse primeiro pilar, que é o pilar de construção de uma vantagem competitiva significativa, ou seja, a construção de valor, e você faz isso através do momento ou a partir de um momento que você elimina ou diminui uma limitação significativa que a sua empresa possua no momento, né? Que você remova uma dor, que você consiga realmente agregar valor ao seu negócio. O segundo pilar é o pilar de sustentação dessa vantagem competitiva para que ela não se desmorone numa primeira oportunidade e você vai colocando e construindo novas vantagens competitivas. E a partir do terceiro pilar que você começa a capitalizar essa vantagem competitiva. A partir do momento que você consegue realmente capitalizar e deixar a sua marca mostrando que você é uma pessoa que faz a diferença, que você realmente traz valor agregado à sua empresa. E a partir do momento que você consegue reconhecimento, boas promoções, uma vez que a empresa não vai querer perder uma pessoa que possa agregar valor ao negócio. E no nosso canal nós sempre estamos dando dicas de como que você pode construir aí uma vantagem competitiva, como que você pode eliminar aí de uma forma diminuir ou reduzir, eliminar ou diminuir uma limitação significativa aí na sua empresa, na sua área, fazendo com que você fique realmente muito atento aí às oportunidades. E saber usar as ferramentas de gestão correta de desempenho realmente traz para cada situação, traz aí uma oportunidade para que você possa aí construir valor. No episódio anterior, no episódio 80, nós falamos das ferramentas do Lean, ferramentas Six Sigma, e basicamente hoje nós vamos fazer um resuminho rápido para que a gente possa partir então para a última ferramenta, que é a Teoria das Restrições, onde nós vamos abordar aí os 5 pontos de focalização que demandam aí dentro da Teoria das Restrições. Bom, fazendo um resumo em relação ao que nós apresentamos na aula passada sobre o sistema Toyota de produção, que a partir de 1990, com o livro A Máquina que Mudou o Mundo, escrito por 3 autores da Universidade do MIT, transformou o nome Sistema Toyota de produção em Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta. E qual é basicamente o centro do sistema Toyota de produção, que depois ele foi americanizado, chamado de Lean Manufacturing, perdendo algumas essências do meu ponto de vista. Realmente, o centro do sistema Toyota de produção são as pessoas, São as pessoas que constroem esse sistema em conjunto e faz com que realmente 2 princípios muito relevantes sejam abordados e assegurados até hoje, que é o princípio da melhoria contínua e o respeito pelas pessoas. Então, a abordagem de melhoria é sempre feita pelas pessoas. Talvez, na minha impressão, quando os
os americanos que escreveram a máquina que mudou o mundo chamaram de manufatura enxuta depois de 4 anos de estudos, talvez quando o Ocidente começou a aplicar esse método, talvez nós perdemos um pouco essa consideração, esse trabalho muito conjunto, de muita parceria com as pessoas, principalmente os operadores que trabalham no dia a dia, porque pelo imediatismo muitas vezes é mais trabalhoso o processo de convencimento e de, consequentemente, um trabalho a 4 mãos. Então, talvez nessa ansiedade para que as coisas realmente acontecessem, nós algumas vezes fizemos o trabalho não tão em conjunto, perdendo um pouco da essência do centro do sistema Toyota de produção. Então nós falamos isso um pouco no episódio anterior. A essência do sistema Toyota de produção, né, que depois foi americanizado e chamado de Lean Manufacturing, é basicamente uma filosofia que busca reduzir o tempo entre o pedido do cliente e o tempo entre o pedido do cliente, né, até a sua entrega. Ou seja, a partir do momento que o cliente pede uma peça, um produto, desde o momento em que eu abro as ordens de fabricação e tenho disponível a minha matéria-prima, quanto tempo demora até chegar ao cliente. E basicamente o sistema Toyota de produção ele visa reduzir esse tempo entre o pedido do cliente e basicamente a sua entrega através da eliminação dos principais desperdícios. Então, a partir do momento que eu vou tendo a possibilidade de aprender a enxergar esses desperdícios e vou removendo esse tempo entre o pedido e a entrega, ele vai reduzindo cada vez mais. Então, está aqui a essência que nós falamos aí no episódio anterior. E basicamente os 8 desperdícios que nós aprendemos a enxergar dentro do mapeamento de fluxo de valor, está aqui. São basicamente excesso de processamento, transporte desnecessário, desperdício de movimento, qualquer tipo de espera, defeito ou retrabalho, excesso em estoque, criatividade das pessoas mal aproveitada, na qual eu muitas vezes pela velocidade acabo não engajando as pessoas, fazendo com que realmente as pessoas não comprem a mudança, e basicamente a superprodução. E a superprodução é o pior desperdício considerado pela Toyota, porque ela atrapalha o fluxo, ela aumenta consideravelmente o tempo de entrega de produto ou aumenta consideravelmente o tempo de atravessamento de uma ordem desde a primeira operação até a última. Então está aqui os 8 desperdícios e a superprodução, que é fabricar mais do que o cliente precisa num determinado momento. Então, basicamente esse tipo de desperdício é aquele na qual a Toyota, desde depois da Segunda Guerra Mundial, a partir aí de 46 a 50, tem trabalhado até hoje para que realmente você, através da redução da superprodução, você ganhe muita velocidade. Qual é a força do Lean, então, que nós comentamos também, pessoal? A força do Lean é que ele faz a otimização do fluxo pela eliminação dos desperdícios. Então, você parte de um fluxo como esse, por exemplo, e através da eliminação de atividades que não agregam valor e muitas vezes são feitas por algum motivo, você vai tornando ao longo do tempo um processo muito mais enxuto, fazendo com que ele ganhe velocidade entre a abertura da ordem e a entrega do produto. Então, está aí a força do Lean na otimização do fluxo pela eliminação do desperdício. E falamos também um pouco sobre a abordagem Six Sigma. A abordagem Six Sigma, ela visa o que? A robustez do sistema ou a otimização da performance do processo pela redução da variação ao redor do objetivo. Então aqui eu tenho de uma forma simbólica a variação de um determinado processo ao longo aí do seu target ou do valor nominal, comparado aí com os limites de especificação superior e limite de especificação inferior. E aqui eu chego à conclusão que o meu processo ele não é capaz, ou seja, as caudas dessa distribuição estão aí mais distantes em relação à sua especificação,
principalmente nesse caso em relação à especificação inferior. Então tem uma alta probabilidade aqui nessa distribuição de ter peças aí fora do especificado. E o Six Sigma, através da redução da variabilidade, faz com que você não só através da redução, mas principalmente você traga também o processo dentro da nominal, fazendo com que o processo seja capaz, que a chance de ter uma peça fora do especificado seja realmente muito pequena. Está aí a robustez do programa ou da abordagem Six Sigma. E o que é, na verdade, Six Sigma? Six Sigma é quando eu tenho 6 desvios padrões distante da média até a especificação, seja ela um limite de especificação superior ou um limite de especificação inferior. Então, quando eu tenho a distância entre o valor nominal da minha distribuição até o limite de especificação superior e inferior, 6 desvios padrões, significa que eu tenho um processo Six Sigma. Então eu estou mais distante o meu valor nominal da especificação do produto, fazendo com que cada um desses 6 sigmas ao todo some 12 sigmas. E por que isso é importante? Porque ao longo do tempo na qual o processo varia, e é considerado que ele varia 1,5 desvios padrões ao longo do tempo, quando eu tenho 6 desvios padrões, mesmo assim eu vou ter uma quantidade muito pequena de 3,4 defeitos por milhão de oportunidade, ou 3,4 ppm, fazendo com que eu atenda muito mais do que o necessário a grande maioria das especificações, que é no máximo 6 ppm, ou 6 defeitos por milhão de oportunidade. Está aí a razão de eu sempre buscar a minha redução de variação, ficando aí 6 desvios padrões distante da minha especificação em relação ao valor nominal, fazendo com que a chance de eu ter peças fora do especificado realmente seja muito pequena. E nós falamos também que geralmente a grande maioria das empresas trabalham com um processo não Six Sigma, mas Três Sigma. E um processo Três Sigma significa que eu tenho aí 99,73% da minha distribuição de medidas dentro do especificado, né? Fazendo com que realmente pareça que eu estou muito bem. Mas quando esse processo começa a variar 1,5 desvios padrões para a direita ou para a esquerda, eu faço com que ocorre um fenômeno no processo que faz com que esse processo Três Sigma ele tem aí 66.807 ppm. Isso significa uma empresa que gasta de 25% a 40% do seu faturamento com problemas de qualidade, ou seja, os custos da não qualidade, scrap, retrabalho, reclamações de cliente, podendo chegar aí a valores astronômicos. Então perceba, pessoal, quando eu tenho um processo Três Sigma e me parece que está tudo bem, ou seja, que eu tenho 99,73% da distribuição dos meus dados dentro dos limites de especificação, quando o processo ele varia 1,5 desvios padrões ao longo do tempo, isso é normal que aconteça. Um processo Três Sigma, por exemplo, tem aí, mais uma vez, quase 67 mil ppm. Ou seja, a cada 100 mil reais de faturamento, eu jogo no lixo de 25 a 40 mil reais com problemas de má qualidade, com custos da não qualidade. Então, realmente é um processo, é um caso muito sério, onde a abordagem Six Sigma ela entra para reduzir drasticamente as variações e entra para reduzir drasticamente os custos relativos à não qualidade. E falamos também da abordagem Lean Six Sigma, que é a abordagem conjunta dessas duas ferramentas. A força do Lean faz com que realmente eu tenha um processo muito mais enxuto, onde o tempo de atravessamento é muito menor entre a primeira operação até a última, e o Six Sigma faz com que eu tenha uma redução da variabilidade dentro de cada etapa do processo muito menor.
E uma vez que eu tenho aí uma variabilidade dentro de cada caixinha dessa, de cada etapa do processo, a variância final, que é a soma das variâncias, acaba sendo aí, estando dentro do especificado, fazendo com que realmente eu tenha aí uma grande quantidade de produtos dentro do especificado e apenas 3,4 ppm, 3,4 partes por milhão de oportunidade. Então está aí a força do Lean e do Six Sigma, um fazendo com que a gente possa eliminar etapas no processo e outro que faz com que a gente tenha uma redução de variação. E é o que eu acabei de comentar. O Lean então ele identifica problemas do processo, fazendo com que realmente algumas etapas que não agregam valor possam ser eliminadas. O que sobra que agrega valor, eu entro para fazer a redução da variabilidade, aumentando a capacidade e possivelmente com a melhoria aí da capacidade, com a redução da variabilidade, eu provavelmente posso eliminar mais alguma etapa do processo posterior. Eu vou dar um exemplo de um caso prático que eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa onde tinham 3 retíficas, 3 operações de retíficas na haste de uma determinada peça. Nós chamávamos de retífica grosseira semi-acabada. E a partir do momento que nós reduzimos a variabilidade do processo, nós realmente conseguimos trabalhar apenas com 2 retíficas. Uma retífica mais grosseira, que fazia o papel de grosseira mais semi-acabado, e uma retífica acabada. Então nós eliminamos uma etapa no processo que não agregava valor e sim agregava custo. Então está aí o que pode ser feito quando a gente melhora aí a capacidade das etapas que agregam valor, ou seja, quando a gente diminui aí a sua variabilidade. Para resumir então, eu tenho a aplicação das ferramentas do Lean, fazendo com que o processo fique mais rápido através da eliminação de desperdício, ele fique mais simples, e o Six Sigma ele entra reduzindo a variabilidade daquelas etapas que a gente ainda manteve no fluxo, tornando o processo melhor. Então eu tenho aí um alcance de simplicidade e um gerenciamento da complexidade em função da redução da variação do processo. Uma vez que eu tenho um processo mais rápido e mais capaz, melhor em termos de qualidade, eu acabo tendo um processo mais barato e mais competitivo. Falamos de alguns cuidados iniciais em relação ao Six Sigma. Então o Six Sigma é um método que utiliza o DMAIC, que através de uma abordagem estruturada de definição do problema, medição do problema, análise de causa e efeito, melhoria sobre a causa mais provável e controle da melhoria, faz com que a gente inicie o processo com muitas variáveis de entrada, mais de 30 por exemplo, e através desse processo de afunilamento, quando a gente passa por cada etapa, no final eu tenho aí por volta de 3 variáveis que mais têm efeito sobre o problema. E uma vez que eu faça o controle dessas 3 variáveis, eu realmente tenho uma melhoria significativa de redução de variabilidade. Agora, pessoal, é simples o Six Sigma? Não, não é simples. É um processo trabalhoso e é necessário que você tenha uma pessoa que tenha conhecimento ou você tenha uma mentoria de um Black Belt ou de uma consultoria para que você possa realmente implementar. Por quê? Alguns cuidados. A abordagem ela deve ser como uma estratégia. A abordagem Six Sigma ela precisa ser pensada pela alta direção como uma estratégia para reduzir variação e ela se encaixa bem com empresas que querem reduzir a variabilidade e têm problemas mais sérios em relação à qualidade. A direção, uma vez que adotou como o Six Sigma sendo a sua estratégia de melhoria da qualidade e redução de custos, é necessário que a redução, as metas de redução de variabilidade, de redução de scrap, de redução dos custos da não qualidade, estejam aí dentro da meta de cada diretor para que possa ser desdobrado para os seus gerentes e para os seus supervisores. Alguns cuidados também merecem em relação à parte da mentoria. Precisa ter uma pessoa que dê todo o suporte aos Green Belts. Tem que ter o treinamento dos Green Belts, mas a partir do momento que os Green Belts começam a colocar a mão na massa,
é comum que eles tenham dificuldade, é comum que eles tenham dúvidas. E esse Black Belt é uma pessoa que vai dar todo o suporte e tirar essas dúvidas. Treinamento de Green Belt, já comentamos. Escolha correta dos treinandos e dos champions, né? O champion não é uma pessoa que conhece profundamente a parte técnica é o Black Belt, mas o champion é uma pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento do cronograma e remover algumas barreiras intradepartamentais que possa ocorrer durante o desenvolvimento do projeto. Então, e a escolha dos treinandos é muito importante, fazendo com que a escolha sejam pessoas que tenham habilidade aí com ciências exatas, que tenham uma facilidade inicial maior com relações aí de causa e efeito, que gostem de números, gostem de gráficos, gostem de fazer análise. Então é o tipo de cuidado que deve ser feito no momento em que vai escolher um candidato, para que a gente não escolha um candidato errado. E mais um cuidado em relação à escolha dos projetos, inicialmente aqueles projetos que envolvam aí melhoria significativa de qualidade, projetos em que envolvam áreas de processo extremamente críticos que a empresa esteja perdendo dinheiro através aí da má qualidade ou de alto retrabalho. E por último aí, precisa ter um processo estruturado de acompanhamento no desenvolvimento desse projeto. Então, um acompanhamento semanal, se for o caso, para que os líderes de projeto possam apresentar a evolução em cima daqueles projetos que são mais estratégicos, onde a empresa esteja perdendo mais dinheiro. Então, são alguns cuidados. E uma vez que eu listei aí esses 7 cuidados, você pode perceber que não é uma coisa muito simples, né? Que embora dê muito certo e tem todo o meu apoio, precisa ter uma estrutura para que isso realmente aconteça. Bom, alguns cuidados ainda com o Six Sigma. O que você pode fazer se você ainda não tem toda essa estrutura que nós falamos no slide anterior? Você pode começar aí com as 2 ferramentas ou os 2 métodos científicos para que você aborde aí os seus principais problemas. Seja o primeiro método de manutenção dos padrões de trabalho, que é o método SDCA, e uma vez que esse método garanta aí a estabilidade dos processos, que garantam que você só tenha aí variações de causa comum, ou a variação do seu processo esteja sempre dentro dos limites de controle, aí você pode partir aí para o PDCA, porque um pré-requisito para você fazer melhoria, ou seja, um pré-requisito para você elevar padrões, é que você tenha um processo estável. Então, se você souber aí rodar aí esses 2 métodos, primeiramente o SDCA para fazer a manutenção dos padrões, ter estabilidade, e depois começar a melhorar o resultado do processo através do PDCA, vai ser um bom aquecimento para que você então, a partir daí, possa partir para um método mais estruturado em relação ao Six Sigma. Está aqui a minha sugestão, é apenas uma sugestão, você tem toda a liberdade, é lógico, de implementar o que você achar melhor aí para a sua empresa. E nós paramos aqui basicamente, né, em relação a outro slide. Até caminhamos mais um pouquinho, mas aqui está uma questão intrigante que foi escrita aí pelo Eliyahu M. Goldratt em 2008, quando ele escreveu sobre os ombros de gigantes. É um artigo que ele escreveu baseado no que ele estava enxergando quando ele se debruçou, quando ele teve o apoio e a maestria do Henry Ford e do Taiichi Ohno, que foram aí precursores de algumas iniciativas que alavancaram realmente a gestão da produção. E uma coisa que o Goldratt coloca nesse artigo é porque, embora todo o sucesso que a Toyota obteve com o sistema desenvolvido pelo Taiichi Ohno, porque menos de 20% das empresas no Japão realmente conseguiram abordar ou conseguiram adotar o sistema Toyota de produção. Então, é uma questão realmente que chama muito atenção, né? Porque, embora tanto sucesso, onde em todos os momentos, né, em todas as esquinas, nós ouvimos falar muito bem do resultado que a Toyota teve, porque não temos, né, 2008 foi o artigo, eu realmente não sei como estão nos dias de hoje, mas não deve ter mudado muito essa estatística, porque apenas não mais do que 20% das empresas no Japão pegaram realmente carona no sistema Toyota de produção.
já que a Toyota realmente abriu as portas para que as pessoas e as empresas pudessem fazer qualquer tipo de consulta. E ele discorre dizendo o seguinte: elas não conseguiram implementar, não foi porque eles não tentaram implementar. Muitas empresas no Japão fizeram grandes esforços tentando implementar o Lean, mas elas falharam. Uma delas foi a Hitachi Tool Engineering, uma empresa estritamente japonesa. O fracasso em implementar o Lean não pode ser explicado por falta de esforços. Esta empresa, por exemplo, a Hitachi, tentou repetidamente implementar o Lean, mas a deterioração do desempenho da produção os forçou a retornar aos modos mais tradicionais de produção. Então está aí um exemplo que uma empresa puramente japonesa como a Hitachi, embora tenha investido grandes esforços, não conseguiu aí tendo que retornar aos modelos tradicionais de produção. E ele continua, né? Existe uma explicação evidente para o fracasso dessas empresas em implementar o Lean. Uma explicação evidente para qualquer observador objetivo de uma empresa como a Hitachi Tool Engineering. O insucesso é devido a uma diferença fundamental nos ambientes de produção. Quando Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção, ele não o fez como algo abstrato, ele o desenvolveu para a sua empresa, ou seja, quando Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção, ele não fez alguma coisa pensando que todo modelo de negócio poderia implementar aquilo. É lógico que tem aí ferramentas de um poder inquestionável, né? Mas algumas particularidades, quando o Taiichi Ohno desenvolveu o sistema Toyota de produção, foi em função de como ele desenhou o negócio dele. Era de se esperar que a poderosa aplicação de Ohno, que Ohno havia desenvolvido, não funcionaria em ambientes de produção fundamentalmente diferentes, ou seja, ambientes de produção, modelos de negócio que têm alta variabilidade, é mais trabalhoso. Tende o Lean não dar certo quando você tem um ambiente de muita variabilidade. E basicamente esse modelo da Toyota é um modelo que não tem tanta variabilidade. E mesmo assim eles fizeram aí melhorias de flexibilidade incrível ao longo aí de mais de 40 anos. Portanto, pessoal, embora o Lean seja algo fantástico, embora o sistema Toyota de produção ele trouxe aí avanços incríveis e modelos que muitas empresas aí muitas vezes parcialmente ou segmentalmente ou de forma segmentada adota, ela tem algumas limitações para alguns ambientes de negócio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Portanto, quais são alguns cuidados necessários para quem adota o Lean ou quem tenta aí adotar o sistema Toyota de produção, principalmente quando ataca o principal desperdício dos 8, que é a superprodução? Acontece o seguinte, pessoal, os sistemas normais de gestão da produção, como existe muita superprodução, existe muito work in process, acontece que quando eu tenho muito work in process, muitas peças no processo, ou mesmo no produto acabado, a analogia é como se eu tivesse aí o nível muito alto do nível do mar, né? Ou seja, como o meu nível de inventário ele é muito alto, como principalmente o work in process ele é muito alto, faz com que esse nível de inventário muito alto ele dê uma falsa proteção, porque ele encobre uma série de problemas, uma série de desperdícios que eu tenho no processo. Ele encobre muitas vezes um tempo de setup muito alto, ele encobre muitas vezes a falta de material, ele encobre muitas vezes a falta de um operador, ele encobre muitas vezes a manutenção mecânica de algumas áreas. Ou seja, quando eu tenho muito inventário, que seria o nível dessa água aqui do mar, ele encobre uma série de desperdícios. Agora, quando eu, de uma forma não muito planejada, eu começo a reduzir rapidamente esse inventário, eu faço com que
todos esses problemas sejam revelados. Então, de certa forma, eu fiquei desprotegido. Então, qualquer tipo de problema que não foi devidamente eliminado na sua causa raiz, como agora eu tenho menos inventário, eu passo a ter um problema. Então, isso aqui eu passei na pele por volta aí entre a década de 90 e a década de 2000, quando nós saímos de um processo estritamente manual, onde existia uma grande quantidade de inventário no processo, e passamos aí em peças com fluxo contínuo. E quando nós iniciamos o processo de manufatura com fluxo contínuo, a gente começou a ter muita parada de linha, principalmente em relação a problemas de manutenção. Então tá aí um cuidado que nós temos que ter, pessoal. A gente não pode ter uma quantidade muito alta de inventário, que é prejudicial, principalmente porque aumenta o lead time, mas uma quantidade muito baixa também é ruim. Então é necessário que a gente tenha um equilíbrio no processo de transição entre um modelo tradicional e um modelo mais enxuto de produção. Vamos dar um exemplo do que acontece no sistema tradicional de produção, e aqui é representado por 3 operações, onde eu tenho aqui o material entrando através aí de lotes, que também pode ser chamado de linha batch, né? Batch significa manual, então eu tenho aí lotes, né? Lotes de produção, linha batch é linha em lotes, né? Então está aqui a caixa de produtos entrando, a caixa de produtos saindo, e depois essas peças são transferidas para uma outra etapa e, consequentemente, transferida para uma próxima etapa. Então aqui, por exemplo, como o lote de processamento é grande e o meu lote de transferência também, faz com que realmente eu tenha muita peça entre o processo, e realmente o tempo necessário para entrar uma peça aqui na operação A, ou desde a abertura dessa ordem de fabricação até a finalização, realmente o tempo é muito grande. O que fez o Lean, o que fez o sistema de produção? É o famoso One Piece Flow. Faça uma, mova uma. Faça uma, mova uma. Então, basicamente, fez com que a gente não tivesse mais essa quantidade de peças entre uma operação e outra. Então, o work in process, ou a quantidade de peças em processo, ela caiu drasticamente para uma peça. E o que acontece? Quando geralmente é feito isso, muitas vezes acontece uma perda significativa de produtividade. Você tem um tempo de atravessamento muito menor, você consegue fazer com que a velocidade aumente muito rapidamente. Mas se eu tiver algum problema em relação a essa estação de trabalho A, ou de manutenção, ou ausência de operador, por exemplo, eu praticamente deixo a operação seguinte parada. Então foi isso que aconteceu quando eu era supervisor de produção. Nós tínhamos uma situação do modelo tradicional, ficamos aí deslumbrados com a questão de um One Piece Flow. A empresa investiu basicamente naquela época em 6 linhas de faça uma, mova uma, mesmo que tivesse aí alguns produtos num carrossel esperando entre uma estação e outra, mas como o nosso índice de manutenção era muito alto, isso não foi resolvido porque demorava, fez com que algumas estações de trabalho parassem. E como existe um evento de dependência, uma operação para ser concluída depende da anterior, realmente a gente tinha uma perda de produtividade muito grande. Então está aí, quando você passa de um modelo tradicional para o outro, você tem vantagens e desvantagens que é necessário que você saiba e que você trabalhe para que realmente essa queda de produção não seja significativa. O segundo cuidado é quando nós fazemos a carta de trabalho padrão. Basicamente, quando nós fazemos a carta de trabalho padrão, um ponto fundamental, uma premissa fundamental é o tempo tact. O que é o tempo tact? Tempo tact é uma palavra em alemão, significa o tempo necessário para se fazer uma peça. E uma vez que você tem o tempo necessário para fazer uma peça e todos os elementos de trabalho de todas aquelas linhas, de todas aquelas operações, de todos os operadores que trabalham naquelas operações, que produzem aquela família de produtos, se eu divido o total de elementos de trabalho pelo tempo tact, eu tenho a quantidade de operadores necessários. E aí então eu faço a distribuição, o balanceamento dos operadores em função aí do tempo tact. E aí eu trabalho exatamente naquela quantidade de demanda.
Acontece que existem as leis de Murphy. Eu balanceei a minha linha baseado numa demanda prevista. Só que se eu novamente tiver algum evento mais específico, um outlier, queima um transformador, a peça demorou para chegar do fornecedor, eu recebi um lote com problemas de qualidade, eu tive realmente um problema de chuva na minha linha, eu tive hoje 2 faltas de operadores, né? São eventos que não acontecem sempre, mas eles acontecem. Eu realmente não consigo mais atender o TACT, porque eu tenho problemas na minha linha. Então, uma vez que eu tenho aí problemas no TACT e eu tenho uma quantidade balanceada de operadores, eu não consigo mais tirar o meu atraso. E muitas vezes esses problemas, basicamente, na qual eu tive relativos à manutenção, eles levam um tempo para ser corrigido. Para que você realmente adote o TPM, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares. Então é um trabalho que começa a dar fruto a partir aí de 1 ano, dá os primeiros passos se você tiver uma estrutura aí de pelo menos 3 pessoas para tocar todo esse investimento. Então realmente é um processo trabalhoso que a Toyota construiu há mais de 40 anos e dá resultado, mas que nem sempre nós temos essa possibilidade, porque muitas vezes a direção ela quer um retorno muito rápido. Então tá aí muitas vezes porque aí uma carta de trabalho padrão ela não dá certo, porque eu tenho aí variações no meu processo, fazendo com que quando eu tenho aí algum tipo de problema, principalmente relativo à manutenção, eu não consiga mais recuperar, porque eu não tenho excesso de capacidade na linha, eu não tenho capacidade protetiva, eu tenho uma quantidade de operadores justa em relação à demanda. Só que como eu tenho essa parada, eu não consigo correr e fazer a minha recuperação. O terceiro cuidado que nós comentamos é em relação aí à melhoria local versus a melhoria global. Quando nós trabalhamos no Lean e somos apaixonados pela ferramenta, muitas vezes nós queremos fazer aí Kaizen em todo tipo de operação, né? Fazendo com que realmente pareça fazer sentido que eu preciso melhorar tudo para melhorar o todo, quando na verdade eu preciso melhorar apenas o quê? O meu processo restritivo, né? Então, lembra sempre dessa frase, pessoal, não é preciso melhorar tudo para melhorar o todo, é preciso apenas melhorar o quê? Os processos restritivos. As demais operações, abaixo ou após a restrição, elas têm que ser boas o suficiente. O que é boa o suficiente? Para que não pare a restrição. Então tá aí o terceiro cuidado. E quais as soluções para essas questões que são oferecidas pela teoria das restrições? Então isso basicamente foi um resumo até esse momento em relação aí à potência do Lean e do Six Sigma e alguns cuidados e alguns problemas que podem acontecer e o que a teoria das restrições traz para somar com essas duas ferramentas. Pessoal, tem uma abordagem chamada TLS, que é uma abordagem que combina aí a teoria das restrições, o Lean e o Six Sigma, buscando aí resultados aí globais e exponenciais. Então, ela tem basicamente o que? A teoria das restrições, que busca otimizar os resultados de forma global através da busca das restrições do processo. Então, como nós sabemos, a restrição é que limita o ganho, a restrição é que limita o desempenho de uma linha. Então, através dos 5 passos de focalização, você encontra a restrição. Depois, uma vez que você tem a restrição identificada, o Lean vem para o quê? Para reduzir os desperdícios, reduzindo os custos e aumentando a produtividade aonde? Na operação restritiva. E ele só parte para as demais operações no momento em que essa operação realmente ela está rodando com aí de 85% ou mais. E depois ela começa a analisar as operações anteriores que podem prejudicar o abastecimento de operações para restrição ou as operações adiante na qual está amarrando o fluxo quando a restrição manda as peças para as operações posteriores. Mas a teoria das restrições ela sempre direciona o Lean, as ferramentas de melhoria enxuta, a partir da restrição. Então isso é um ponto importante. E
o Six Sigma ele entra o quê? Reduzindo a variabilidade do processo como um todo. Porque uma vez que eu perca um problema de qualidade antes, durante ou depois da restrição, eu estou jogando uma peça fora. Então eu estou perdendo. Então o Six Sigma eu posso inicialmente reduzir a variabilidade dentro da minha restrição e depois fazendo com que eu possa atuar com essa ferramenta em qualquer processo dessa linha que tenha aí um índice de scrap ou retrabalho acima do aceitável. Então tá aí a abordagem TLS que a partir da teoria das restrições encaixa as ferramentas Lean e o Six Sigma sobre a restrição, fazendo com que esse ganho seja integrado dentro da aglomeração, né, da agregação da força que cada ferramenta tem. A força da teoria das restrições, a força do Lean e a força do Six Sigma. E foi basicamente isso que nós estamos abordando aqui, que era o nosso objetivo de estar falando um pouco da força aí dessas três ferramentas juntas nesse episódio. E qual que é a estratégia então da teoria das restrições, pessoal? É uma coisa chamada TPC, né? Uma estratégia de planejamento, programação e controle da produção, chamado TPC, que significa o seguinte: T é de tambor, P de pulmão e C de corda. Então está aqui o sistema. Então o que é o tambor? O tambor é a identificação da restrição. A partir do momento que eu identifico a restrição ou gargalo do meu processo, eu posso a partir daí definir o ritmo da produção. E uma vez que eu identifique a minha restrição, o meu gargalo e comece a definir o ritmo, é necessário que eu tenha aqui um pulmão de proteção, que é uma quantidade estratégica, né, e dimensionada de work in process, na qual eu protejo a restrição de paradas da operação anterior. Então, essa proteção é chamada também de pulmão. Eu tenho antes da restrição e antes da área de produto acabado, para que eu possa realmente, aliás, na área de produto acabado, na qual eu possa ter uma quantidade estratégica de produtos acabados. Aqui é uma quantidade estratégica de produtos em processo, na qual, se houver qualquer variabilidade da operação anterior ou do mercado, eu consigo, através desse pulmão, entregar produto acabado para o cliente. E se eu tiver alguma variabilidade dessas operações anteriores ao gargalo, eu não paro de alimentar a minha restrição. Então aqui eu tenho uma quantidade de horas de produção que eu controlo em função aí, do que eu quero proteger, em função da variabilidade. Então eu posso ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende o quanto o meu processo das operações anteriores à restrição, eles sofrem variabilidade. E o que falamos do tambor, que identifica e põe ritmo na restrição. Falamos do pulmão, que tem o objetivo proteger a restrição contra aí o que nós chamamos de eventos dependentes ou flutuações estatísticas, principalmente eventos dependentes. E tem a corda. O que é a corda? Eu não quero que esse pulmão ele aumente acima de uma determinada quantidade de horas. Portanto, uma vez que eu tenho aí na frente da restrição uma quantidade de peças sendo acumulada, por exemplo, de 3 horas, a partir do momento que as peças começam a passar pela restrição, a corda simboliza a liberação da matéria-prima para que seja preenchido essa quantidade de pulmão que passou pela restrição e foi agora para o produto acabado. Isso que é chamado que a sincronização da produção ou da produção da restrição, definindo aí a liberação de material para o sistema. Então eu tenho um sistema sincronizado. Só vou liberar matéria-prima através da corda que simboliza a puxada quando a quantidade de material que eu tenho no pulmão da restrição começa a passar pela minha restrição. Então desse modo eu tenho aqui um sistema protegido, eu tenho sempre o meu gargalo trabalhando e protegido com o pulmão. Então se eu tiver algum problema relativo às operações anteriores, eu não atrapalho o meu processo. É uma quantidade de pulmão dimensionada, então eu sei exatamente quantas horas de produção eu tenho, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vamos dizer que eu tenho aí 4 horas de produção e eu preciso entregar essa peça às 10 horas da noite, então no mínimo eu tenho que liberar essa ordem aqui, ou essa ordem tem que chegar aqui no pulmão 4 horas antes.
de preferência um pouquinho antes, porque eu sei que realmente o pulmão de tempo é o maior tempo de lead time. Então, eu sabendo esse tempo, eu libero em relação à data de entrega aquela quantidade de horas anteriormente. E esse então é o sistema adotado pela teoria das restrições, chamados de tambor, pulmão, corda. Portanto, eu tenho realmente dentro da restrição todas as melhorias relativas ao Lean, setup rápido, principalmente padronização de algumas atividades, dentro do Six Sigma fazendo com que essa operação tenha a mínima variabilidade possível, ou se aqui já tem uma variabilidade controlada, mas eu estou perdendo peças em alguma operação antes do gargalo ou depois do gargalo, então eu posso estar aplicando o Six Sigma na operação que é mais crítica, e o Lean basicamente fazendo com que eu tenha aí eliminação de desperdício e controle OE chegando cada vez mais próximo de 85%. Então está aqui a solução TPC. E basicamente o que é feito na simbologia aí no método de tambor pulmão corda são as 5 etapas do processo de focalização. O primeiro passo é a identificação da restrição, o segundo é explorar, ou seja, eu fazer melhorias para que realmente eu saia muitas vezes de uma capacidade aí de 49%, 50% de OE e chegue mais próximo possível 85%. Eu vou subordinar todo o restante das operações ao ritmo da restrição, ou seja, a partir do momento que eu consumo peças aqui no meu pulmão, eu puxo e libero matéria-prima através da corda. Então esse é o processo de sincronização, né? É o passo número 3. O passo 4 é elevar a restrição. Qual a diferença de elevar e de explorar? Já que eu cheguei o mais próximo possível a 85%, agora melhorar significa comprar, adquirir, investir em equipamento com compra e não mais por melhoria. E 5, procurar uma nova restrição, uma vez que eu melhorei aí a restrição do meu sistema atualmente. Então, um resumo para você aí do TPC. E dentro ainda da teoria das restrições, existe um processo de pensamento muito interessante, onde 4 pilares moldam aí o processo de pensamento da TOC, que é o que? O primeiro pilar é a simplicidade inerente, ou seja, sistemas são formados por elementos interligados que são governados sempre por poucas causas fundamentais, chamadas de restrição. Ou seja, realmente uma ou duas restrições sempre governam o sistema. Então está aqui o pilar de simplicidade inerente aí de Isaac Newton. A harmonia é o segundo pilar. Por trás de todo conflito haverá sempre um pressuposto errôneo. Redução de conflitos através de solução ganha-ganha. Então é como você lidar aí com conflitos, para que você entenda aí qual é a premissa, qual é o argumento que não é tão certo e você possa contestar para que o conflito seja dissipado. O respeito, né, que é o terceiro pilar da teoria das restrições. As pessoas, ou a grande maioria das pessoas, são inerentemente boas e são dirigidas por políticas, crenças ou paradigmas. Uma atitude errônea é resultado de políticas e crenças e paradigmas errôneos. E o céu não é limite, ou seja, toda situação pode ser melhorada substancialmente. Dizendo o seguinte, eu sei de algumas coisas, mas tem coisas que eu ainda não sei. Então qualquer situação, qualquer operação, principalmente a restrição, por mais que já tenha se feito kaizens, ela pode ser substancialmente melhorada. Então está aqui os 4 pilares mais filosóficos que a teoria das restrições tem para que os 5 passos de focalização sejam realmente implementados e atingindo desempenhos aí excepcionais. E para resumir, pessoal, vamos deixar aí 5 princípios para combinar aí a teoria das restrições, o Lean e o Six Sigma. Então, o que eu gostaria que ficasse dessa aula? Não é necessário melhorar tudo para melhorar o todo. É necessário que a gente melhore principalmente as restrições. Então tá aí uma grande dica, né? Você focar inicialmente para você melhorar substancialmente aí o OE, o desempenho das suas restrições, porque aí é muito mais fácil de você angariar recursos. Focar em tudo é sinônimo de focar em nada. Então o processo de focalização realmente direciona e sincroniza a empresa para os recursos, incidindo na melhoria das restrições. Pulmões estratégicos protegem o sistema
dos efeitos dependentes. Então, se você tem aí um pulmão de peça protegendo a sua restrição, se você tiver algum problema em relação a operações anteriores, você não vai depender tanto do fluxo da operação anterior para você, porque ela parou, porque você já está protegido com um determinado pulmão na frente da restrição. Um sistema sincronizado informa quando não produzir. Então, se você tem um sistema sincronizado, subordinado através da corda, uma vez que aquela quantidade de horas que você tem protegendo a restrição ele baixa, automaticamente você libera a entrada de matéria-prima de uma forma sincronizada, mantendo sempre a quantidade de peças no pulmão de proteção. 5. Poucas melhorias demandam poucos recursos. Como você foca aí nos 5 princípios, você foca as melhorias na restrição, é normal que você tenha aí muito menos projetos para tocar de melhoria, fazendo com que os recursos sejam realmente convergidos e subordinados para esses projetos, em vez de ficar tocando projetos para a fábrica como um todo. Então, aí 5 princípios poderosíssimos, combinando aí teoria das restrições, Lean e Six Sigma. E aí, pessoal, dessa forma nós finalizamos o episódio 81, sendo aí a segunda parte, abordando aí as 3 ferramentas, fazendo com que você aí tenha aí uma super dica em relação a ferramentas de gestão corretas para cada tipo de situação, fazendo com que você possa aí construir aí uma vantagem competitiva, que é o primeiro pilar para que você tenha aí uma carreira profissional com reconhecimento, promoção e crescimento contínuo. Reconhecimento, promoção e crescimento contínuo. Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, enviar essa sugestão, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixe aí o seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para que você possa ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo episódio.